Olá, você aí que gosta de séries, seja bem-vindo a esse canal. E no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês aqui um pouquinho da minha experiência assistindo a nova série da Netflix chamada Nada ao Redor. Bom, o nome dela é em tailandês porque a série é tailandesa, então eu não vou conseguir falar aqui o nome original dela, então eu vou chamar pelo nome em português mesmo. Bom, então para começar a falar da série, eu quero dizer que eu comecei a assistir essa série bastante despretensiosamente. Eu nunca tinha assistido nenhuma produção tailandesa, então eu confesso que eu achei que seria bem ruinzinha. Eu só comecei a assistir porque ela envolve 3 temas que eu acho bastante interessantes em série, que é o tema mistério, que é o tema sobrevivência e também o tema adolescente. Então a série reúne esses 3 temas, que foi o que inicialmente me atraiu para assistir, mas eu confesso que eu não esperava muito não. Porém, eu fui bastante surpreendida ao iniciar a série. Mas antes de falar para vocês as minhas impressões, eu preciso falar para vocês do que se trata a série, né? Bom, então como eu falei, essa série envolve esses 3 temas, o tema adolescente, o tema mistério e o tema também sobrevivência. E como é que isso se contextualiza na série? Bom, você tem aí uma ilha na Tailândia que é composta por pescadores nativos daquele lugar, então você vai ter uma comunidade de pescadores vivendo ali. Porém, você tem um contraste bastante grande, pois ali também existe uma escola onde pessoas ricas estudam lá, né? Com exceção de um personagem ou outro que não tem tanto poder aquisitivo assim, mas todo mundo que estuda ali tem bastante dinheiro. O que acontece é que aqueles alunos eles ficam ali naquela ilha durante o ano letivo inteiro e somente no final do ano eles saem para o continente para visitar as suas famílias. E no início da série a gente tem a seguinte situação. A gente tem ali o final do ano letivo, onde os alunos estão se despedindo dos outros, onde cada um vai seguir o seu rumo. Aparentemente eles estão saindo do ensino médio para ir para a universidade. Então aquele momento ali provavelmente vai ser o último momento onde a maioria deles vão se ver. Alguns estão felizes por ter que deixar aquele lugar, outros nem tanto. Então eles estão ali no último dia do ano letivo e eles estão preparando uma festa. Então, ou seja, eles, ao invés de deixarem a ilha, eles ficam ali na ilha por mais algum tempo para fazer uma festa de despedida. E aí, nesse momento de festa de despedida, a ilha é atingida por um tsunami, que acaba, aparentemente, pelo que é mostrado, né, matando todos que estavam ali, com exceção daqueles que estavam na festa e com exceção de um outro personagem, que é o personagem principal, é um dos protagonistas, mas eu acredito que ele é sim o personagem principal, ele é o personagem chave dessa série, inclusive para mostrar o que acontece em relação aos mistérios. Então esse personagem chave que sobrevive juntamente com os outros são os únicos sobreviventes. Ou seja, somente aqueles adolescentes que estavam ali na festa e esse personagem em especial é o que sobrevive. Então depois do momento do tsunami é mostrado 25 dias após esse acontecimento e aí a gente fica então sabendo que somente essas pessoas sobreviveram, sendo que eles estão ali completamente isolados e incomunicáveis com todo mundo, com o continente e com todo o resto do mundo. Uma coisa que é bastante estranha para mim logo de cara foi o fato de pensar, caramba, eles estão ali há 25 dias e os pais deles não conseguiram contato, os pais deles não foram atrás, ninguém mandou uma equipe de resgate nem nada. Bom, isso foi uma das coisas que eu fiquei pensando assim. Se esse não for um grande furo da história, isso daí deve ser alguma coisa que vai trazer grandes revelações pra gente. Bom, então esse aí é o contexto principal da série. Sendo que esse protagonista principal que eu mencionei aqui, que sobreviveu, que era o único que não estava na festa, ao redor dele existe todo um mistério. Ele não sabe quem é a mãe dele, ele não entende muito bem quais são as origens dele. O pai dele era um pai adotivo, acabou morrendo no tsunami, pois eles estavam juntos ali no momento em que aconteceu essa situação. Então, aparentemente, existe algo, eu diria até meio que místico ao redor desse personagem. Então, ele é um dos sobreviventes que está ali tentando conviver com aquelas pessoas, algumas pessoas das quais ele não gosta muito, então você vai ter ali conflitos adolescentes, você vai ter nessa série também romance, você vai ter, enfim, todos aqueles clichês adolescentes que se você assiste séries ou filmes do gênero, você vai conseguir identificar nessa série. Acontece que o lance legal dessa série é que, sim, você vai encontrar ali coisas bastante clichês, você vai encontrar aquele conflito do protagonista com o antagonista, que vai se revelando aos poucos na série, porém você vai ter isso de uma maneira muito bem feita.
né? Hoje em dia a gente tem bastante séries adolescentes na Netflix, porém, falando particularmente da minha impressão sobre essas séries, nem todas elas têm uma qualidade muito boa. Enquanto que em Nada ao Redor você vai encontrar coisas bastante interessantes. Você vai ter sim os clichês, mas você vai perceber que esses clichês eles são bem construídos. Então você vai ter uma história que é uma história bem contada. Você vai ter personagens que vão ter atitudes legais, você vai ter personagens que vão ter atitudes estúpidas, porém essas atitudes estúpidas elas têm uma motivação por trás e a série te mostra isso. A série te mostra o background da história desses personagens para que você possa entender o porquê que ele está agindo assim. Então, você vai ter aquele personagem que é o personagem legal, você vai ter aquele personagem que é o personagem, vamos dizer assim, um babaca, mas até para esse personagem babaca você vai entender a motivação dele. Você pode não concordar, você pode perceber que ele está agindo errado, mas você vai entender o porquê dele estar agindo assim. Então a série ela simplesmente não joga para você os personagens, ela simplesmente não joga para você situações forçadas, onde personagens vão agir sem nenhuma motivação aparente, ou onde eles vão agir de maneira errada, simplesmente porque eles querem agir de maneira errada. Não, a série ela vai te dar um motivo para isso. E é isso que é o bacana dessa história. Ela é bem construída, você vai ter cenas bem legais, você vai, por exemplo, ter ali o casal principal, né? Aqueles personagens que se conhecem, mas que ainda não se relacionam, mas que você sabe que eles se gostam e você sabe que em algum momento da série eles vão se relacionar, eles vão, enfim, se aproximar. Acontece que a série faz isso de uma maneira bastante natural, o que é bem legal, ou seja, a série não força os relacionamentos, ela não força pra você as situações, mas ao longo dos episódios você percebe que as coisas elas vão fluindo naturalmente, o que é bastante bacana. Eu consegui terminar essa série em 2 dias. Era pra eu ter terminado ela em um dia, mas aí no último episódio, como ele era um pouquinho longo e eu já estava bastante cansada, eu deixei pra assistir no outro dia. E aí eu terminei a série em 2 dias. Mas se você tiver um final de semana livre ou se você tiver um dia livre aí, você vai conseguir tranquilamente assistir os 7 episódios que tem nessa primeira temporada. E eu espero muito que tenha a segunda temporada, porque o final foi bastante impressionante. Bom, pessoal, então eu agradeço por você ter assistido. Deixa aqui embaixo o seu like, seu comentário, compartilhe esse vídeo com seus amigos para ajudar o canal. Obrigada e tchau!